que a gente ainda não sabe muito bem a causa exata, tá? Tem um curso crônico, são doenças que ainda não tem cura, por isso que a gente fala que é curso crônico, e tem períodos de atividade, né? Que o paciente está em atividade de doença, com diarreia, com dor na barriga, e tem períodos de remissão, né? Que pode variar de meses ou até anos, o paciente ficar sem sintoma nenhum. São doenças contagiosas? Pega de uma pessoa para outra? Não pega, tá? Então pode abraçar o familiar, pode beijar, pode ter amigo. Não é doença que pega, tá? Pode ir para a escola, pode ir para o ambiente de trabalho, não precisa se preocupar nada, porque não são doenças contagiosas. O que são essas doenças? São doenças que alteram as defesas do organismo e isso vai levar a uma inflamação do tubo digestivo. Tá? É uma inflamação exagerada do intestino. O intestino de todo mundo tem uma certa inflamação, que a gente chama de inflamação fisiológica, né? Porque a gente come, a gente entra em contato com proteínas que são diferentes do nosso corpo. Então, o nosso corpo, para se proteger, ele tem uma certa inflamação fisiológica, que é normal. Nos doentes que têm doença inflamatória intestinal, não se sabe ao certo porquê, a gente vai falar daqui a pouco, mas parece que essa inflamação ela é exagerada, ela é mais do que devia ser. E isso que vai levar à doença inflamatória intestinal, essa inflamação exagerada do intestino. Tá? São imprevisíveis, a gente não sabe por que o paciente ele tem uma resposta melhor, por que o paciente fica pior, um fica mais grave, tem outros que nem parece que tem a doença, vive muito bem muitos anos e ainda sem cura, né? Apesar de todas as pesquisas, cada ano a gente tem novidade, mais medicamento, mais pesquisas, mas não tem cura. Então, uma vez que a gente faz o diagnóstico de doença inflamatória intestinal do paciente, sendo doença de Crohn ou retocolite, é importante o paciente saber que ele vai ter essa doença provavelmente, até se Deus quiser um dia ver a cura, ele vai ter essa doença o resto da vida. Isso não quer dizer para ficar triste, nada disso. Igual quem tem pressão alta, também quem tem pressão alta é uma doença para a vida toda. Quem tem diabetes é uma doença para a vida toda. Quem tem asma é uma doença para a vida toda. Não tem cura, mas tem controle. Igual a doença inflamatória intestinal. O paciente não vai ficar curado, mas ele com os medicamentos ele vai ficar controlado e pode ter uma vida normal. Tá? Isso que a gente espera. Então, como que acontece essa doença? Qual é a fisiopatologia? É um quebra-cabeça, né? A gente vai juntando uns pedacinhos, tentando entender como é que se forma, por que tem essa doença, mas na verdade a gente não sabe a fisiopatologia, qual é a causa da doença. Né? Na verdade, aquilo que eu já tinha falado, não são transmissíveis, né? E acontecem alterações nas defesas do corpo. Tá? Que eu falei. E qual é a causa? Parece que é multifatorial, tem vários fatores que vão levar à doença inflamatória intestinal, né? Principalmente fatores imunes, né? Fatores de defesa do hospedeiro que estão alterados, fatores genéticos e fatores ambientais. Os três juntos, né? Essa alteração dos fatores imunes, genéticos e ambientais vai levar a essa inflamação descontrolada do intestino, do tubo digestivo, do intestino principalmente, desses pacientes, levando a uma lesão no tecido e depois restituição e reparação, tá? A causa exata a gente não sabe, mas parece que esses três mecanismos juntos atuam levando a causa da doença inflamatória intestinal. Entre essa inflamação, a gente sabe que tem um monte de fatores, um monte de citocinas que a gente chama, que tem no corpo, que alguns estão aumentados, alguns estão diminuídos, e no paciente sem doença inflamatória intestinal, a gente sempre tem um equilíbrio entre essas citocinas inflamatórias e as anti-inflamatórias. Mas olha o que acontece no paciente com doença inflamatória intestinal. As citocinas pró-inflamatórias, que vão levar à inflamação, elas estão mais aumentadas, elas estão desequilibrando a balança. Então, os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles têm citocinas pró-inflamatórias, pendendo mais. Então, o que a gente vai ter que fazer? O que a gente vai tratar? A gente vai tratar diminuindo essas citocinas pró-inflamatórias. E vamos dar uma olhada? Qual é uma que está bem ali na ponta, né? Um que vocês, às vezes, eu falo no ambulatório, para vocês saberem, o TNF-alfa, né? O TNF-alfa, a gente vai ver que tem um tratamento que atua justo contra o TNF-alfa. Então, é por isso que eu vou ter essa balança para a gente entender. Qual é a incidência das doenças inflamatórias intestinais? Será que essa doença ela é comum, ela não é comum?
A gente tem gente que nunca ouviu falar dessa doença, só ouviu falar quando descobriu que tinha. Na verdade, a incidência no Brasil, certo, a gente não tem pesquisas certas recentes sobre a real incidência, mas a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de pacientes têm, né? É muita gente. A prevalência em homens e mulheres é mais ou menos semelhante, né? A gente vê aqui pela plateia que é mais ou menos igual, homem e mulher, talvez mulher nem mais, né? No simpósio, mas eu acho que tem homem e uma mulher. Predomina em jovem, é uma doença de jovem, mas tem casos de pacientes mais velhos também. Tem, na verdade, a gente fala que tem 2 picos, né? Um em paciente mais jovem e depois um pico na 5ª, 6ª década. Tá? E nos Estados Unidos, pelo menos 200 mil crianças com menos de 16 anos sofrem dessas doenças. Então, ninguém está sozinho aqui, né? A gente tem muito paciente com essa doença no mundo. Então, vamos diferenciar agora o que é a doença de Crohn. A doença de Crohn são lesões que agridem a parede do intestino. Na verdade, na doença de Crohn, qualquer parte do tubo digestivo pode ser afetado, tanto da boca até o ânus. Então, tem paciente que tem doença do esôfago, tem paciente que acomete do estômago, mas o mais comum é cometer o intestino, tanto o delgado quanto o grosso. Tá? A parte mais acometida do delgado é o ilho terminal, né? São palavras que é bom a gente ficar ouvindo, porque aí o médico tem que saber. A gente pergunta, qual é a parte do intestino acometida? Você vai fazer, não, o meu ilho que é acometido, ou o meu colo, né? Óbvio que ninguém precisa ser médico, mas é interessante saber, não, a minha retocolite é no meu colo inteiro, a minha retocolite é no reto só. E quem descreveu a doença, por isso que tem esse nome, né, esse nome estranho, doença de Crohn, porque quem descobriu foi um pesquisador, um médico que chama Dr. Crohn, que descobriu em 1932 essa doença. Já a retocolite, quem tem retocolite é uma inflamação que é só do intestino grosso, né? Não vai ter acometimento do intestino delgado, nem do estômago, nem do esôfago. Então, agora, dependendo do paciente, tem paciente que acomete só o reto, só aquele finalzinho. Tem paciente que acomete o reto e o sigmoide. Tem outros que acomete o intestino todo, que a gente chama pancolite. Então, é sempre bom o paciente saber qual é a parte do intestino que está acometido. Quais são os sintomas? Os sintomas, né, geralmente o paciente que descobre ter doença inflamatória intestinal, os primeiros sintomas são dor abdominal, falta de apetite, perda de peso, evacuações diarreicas, né, muitas vezes com sangue. Agora é importante saber que nem toda diarreia ou dor abdominal é doença de Crohn ou retocolite, né? Às vezes a gente tem um vizinho, às vezes muitos pacientes me falam, tem um vizinho que tem a mesma doença que eu. A gente pode até investigar para ver se tem, mas o mais comum é que não tenha. São doenças que, apesar daquilo no hospital serem bastante frequentes, são doenças raras, né? Então a diarreia do vizinho, a gente pode até investigar, mas duas diarreias agudas, geralmente que duram 1 a 2 semanas, geralmente não são doenças inflamatórias intestinais. A doença de Crohn e a retocolite, elas vão dar diarreia, uma diarreia crônica. Geralmente o paciente tem mais de 1 mês, mais de 2 meses. Tá? Então não é toda diarreia que é doença inflamatória intestinal. Por isso que é importante procurar o médico, né? O remédio do vizinho não vai dar o remédio para o vizinho, o seu remédio, não vai resolver a vida dele, né? Vai só prejudicar. Então, na dúvida, procurar sempre o médico para fazer o diagnóstico correto. O tratamento, tem vários tipos de tratamento, então óbvio que o tratamento indicado para cada paciente é individualizado. Então é importante que o médico diga qual é o tratamento, tá? Qual o objetivo do tratamento? É manter a remissão. O que é? O paciente ficar sem sintoma durante um longo período de tempo. Tá? Então quando a gente fala o paciente está em remissão, quer dizer que o paciente não está em atividade de doença, o paciente não está com sintoma, não está com dor abdominal, não está com diarreia, não está com perda de peso, tá? Isso é que o paciente está em remissão. Então, o que é importante para o paciente? Tomar o medicamento correto, né? Sempre quando o médico prescrever e for comprar na farmácia, comprar o medicamento correto. Eu já tive casos de paciente que eu prescrevi sulfasalazina e o paciente estava há meses tomando sulfadiazina, que não tem nada a ver com a história, óbvio que não vai melhorar, né? Tomar a quantidade correta, né? Então, se está prescrito 2 comprimidos de 3 vezes ao dia, não é 2 comprimidos 2 vezes ao dia, né? Não é 1 comprimido 3 vezes ao dia, não é quando eu quiser engolir. Tem algum motivo para o médico passar essa dose, né? Não é assim, hoje eu estou bem, então só vou tomar 2, amanhã eu estou pior, vou tomar 4.
Tem algum motivo, porque eu sei que tem paciente que gosta, né, de fazer essa variação. Não esquecer de tomar, né? Hoje eu não tomei, amanhã de repente eu vou tomar, eu acho que isso é bastante importante. Não mudar a dosagem sozinho. Eu sei que o paciente com doença crônica, com o tempo ele mesmo sabe mexer, né, nas medicações. Ah, estou um pouco pior, eu sei, eu vou aumentar. Né? Não é nenhum nem 20 que faz, a maioria acaba fazendo isso. Mas é importante entrar em contato com o médico. Né? Será que antes de eu aumentar o meu corticoide, que eu sei que vai melhorar, será que eu não posso aumentar um outro remédio que de repente me faz menos mal? Né? Eu acho que vale a pena, né, conversar com o médico do que fazer essa mexida na medicação sozinho. Não deixar faltar, né? Vamos sempre olhar a caixa para ver quantos comprimidos faltam. Tem uns que faltam, acabou, eles vão pegar na semana que vem, aí fica 1 semana, 2 semanas sem a medicação. Então é importante ver para não deixar faltar. Quando já estiver acabando, já pegar mais. E sempre avisar o médico efeitos adversos. Se começou uma medicação nova, principalmente, né? Eu tive um paciente que começou a medicação nova, está passando mal vomitando sem parar 1 mês em casa, esperou o dia da consulta para dizer que está 1 mês vomitando. Isso, né, vamos ter um pouco de bom senso que não dá. Como é que é a evolução da doença? É imprevisível, não tenho como dizer para um paciente, ó, você vai ficar bem nos próximos 5 anos, ou então a tua doença não tem jeito, você vai priorar, não tem, é imprevisível. Cada paciente, um é diferente do outro, os tratamentos são diferentes, por isso que a consulta é importante, por isso que cada tratamento é individualizado. A evolução de um paciente não é a evolução do outro, tá? Ainda não se sabe ao certo por que tem paciente que evolui muito bem, que fica às vezes 10, até 15, já vi paciente com 20 anos que não precisou nem trocar a medicação porque estava muito bem, e tem paciente que infelizmente a gente faz de tudo e o paciente não fica bem. Então não tem como a gente prever qual paciente fica bem ou não. Os cuidados com a alimentação não vou falar muito, porque a gente vai ter uma aula só de nutrição, né? Uma coisa que sempre todo mundo me pergunta, a tensão emocional pode desencadear uma doença inflamatória? Não vai desencadear, mas um paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele pode piorar da doença, né? É super comum a gente ver, eu tenho uma prova na faculdade, piorei. Acontece. Né? Briguei com o marido, briguei com a esposa, brigou com o namorado, principalmente quando briga com o namorado, aí sempre piora, né? Não é que só isso é a causa da doença, mas o estresse pode levar, apesar dos estudos científicos não comprovarem isso, mas na prática clínica a gente vê, né, que o paciente, quando tem algum estresse, ele sempre piora da doença, né? Então pode sim alterar. Então quais são os objetivos do tratamento, da terapia, né, nos pacientes? A gente quer induzir a remissão, que eu já expliquei, a gente quer manter a remissão, que o paciente fique bem, a gente quer cicatrizar a mucosa. Às vezes o paciente não está entendendo, mas eu estou tão bem, por que eu tenho que aumentar a medicação? Tem que aumentar a medicação, porque você está muito bem, mas o exame mostrou que o teu intestino não está bem, né? Está muito inflamado. Né? Então a gente não quer só que o paciente fique bem de sintoma, a gente quer que o intestino desinflame. Porque a gente sabe que ele desinflamando, a chance dos sintomas voltarem é muito menor. Então, às vezes, tem que aumentar a medicação, mesmo que o paciente esteja sem sintoma. A gente quer que o paciente mantenha uma dieta saudável, a qualidade de vida, né, principalmente, que é o nosso objetivo. Né? Que o paciente tenha uma vida boa, uma vida normal, que ele trabalhe, que ele saia, que ele passeia. E aqueles que precisam de cirurgia, que o tratamento medicamentoso, infelizmente, não conseguiu resolver, a gente quer o melhor momento para operar e que o paciente fique bem também depois da cirurgia. Quais são os medicamentos? Vou passar rapidamente, mas só para a gente saber que isso é o dia a dia de vocês, né? Então a gente tem os aminosalicilatos, os corticoides, que eu vou explicar cada um rapidamente, os imunossupressores, antibióticos, probióticos, dieta e a terapia biológica. Os aminosalicilados são aqueles que vocês já conhecem há muito tempo, a sulfasalazina, a mesalazina, a gente sabe que tem várias apresentações, tem de 400, de 500, de 800, a maioria aqui toma de 400 de 500, né? A maioria toma mesalazina de 500. Tem supositório também, né? Que a maioria a gente usa de 1 grama, e o enema. Tem os corticoides, né? Que também são grandes aliados. A maioria não gosta muito quando a gente prescreve corticoide, mas a gente sabe que eles são grandes aliados porque a paciente melhora muito, né, quando toma. Mas o nosso objetivo é usar pouco tempo, né? A gente usa pouco tempo e tira logo, mas eles são grandes aliados. Os imunossupressores, que são os medicamentos, a gente não falou que na doença inflamatória o intestino tem inflamação exagerada? Então os imunossupressores vão tentar controlar essa inflamação
também. Eles diminuem a resposta imunológica exagerada. Tá? E o que a gente usa principalmente, né, que a maioria que usa, é a azathioprina. Né? Antibióticos, né, que tem o seu papel, não é a maioria que usa, é a minoria, principalmente quem tem doença de Crohn, com doença perianal, né, com fístula, com abscesso. E a terapia biológica, né? Quem aqui faz terapia biológica? Então, que acho que o principal que você usa é infliximab. Né? Quem mais? Você fez infliximab, adalimumab e parou, né? Antônia, infliximab, Célia, infliximab. Vanessa, Celina, adalimumab. Que é aquilo que eu falei. Lembra que eu falei que tem o TNF-alfa que está muito aumentado? Então, a terapia biológica são anticorpos anti-TNF-alfa para diminuir essa citocina que leva à inflamação, tá? E esses são os 3 que a gente tem no Brasil, né? Na verdade, o que a gente usa é o infliximab e o adalimumab. O satralizumab está chegando, a gente ainda não usa, não tem nenhum paciente ainda. Né? O que eu queria falar só rapidamente, que foi o que eu trouxe de diferente do ano passado, nesses pacientes que usam terapia biológica, é importante daquela triagem que a gente faz inicial, né? Antes de começar, raio-x de tórax, PPD, sorologia para hepatite, né? Às vezes o paciente não dá tanta importância, só quero começar o tratamento, mas tem que fazer esses exames antes, né? Porque o risco da terapia biológica é reativação de tuberculose. Então, não quer dizer que quem tem terapia, vai fazer terapia biológica vai ter, mas a gente tem que ver se o paciente já teve contato antes com tuberculose. Então é importante, né, cada vez mais a gente está prescrevendo a terapia biológica, de antes de iniciar a terapia, a gente fazer essa triagem, tá? Então quando eu pedia, é para tentar trazer o mais rápido possível, porque senão a gente não tem como iniciar o tratamento. E aqui para finalizar, é possível viver uma vida normal sendo portador de uma doença inflamatória? Quem vai... Sim ou não? Sim, né? A doença inflamatória não é doença fatal. Quando a gente descobre que tem, não é que vai morrer, que está com os dias contados, nada disso, né? Não é doença fatal, o paciente pode ter e deve ter uma vida útil e produtiva, né? Entre os períodos da crise, né, a maioria dos pacientes sente-se muito bem, vive muito bem e leva uma vida absolutamente normal, né? Que é isso que a gente quer.